Hoje eu quero falar com você que tem um familiar que está dentro de um centro de recuperação para dependência química e alcoolismo, ou dependência química, ou os dois. Ele está nesse local por uma mudança de comportamento. Existe uma metodologia, cada instituição, cada clínica, existe uma metodologia aplicada a todos, né, em grupo, que aonde a mudança ela passa a ser individual. Claro que existe todo o atendimento psicológico, existe todo o acompanhamento individual dentro dessa clínica, porque existe um projeto terapêutico individual para cada um. Existe o projeto terapêutico coletivo e o individual. E o tratamento ele se baseia numa mudança de comportamento. Não é só focado no uso que ele tinha dias atrás antes de entrar nessa clínica. Então, o que acontece? O familiar foca o uso, fica focando o uso. E o uso é apenas um dos problemas que ele tem. Nós temos que focar o que fazer para quando ele sair da clínica, para quando ele sair desse centro de tratamento. Como que eu tenho que agir? É uma grande dúvida dos familiares, vem me perguntando constantemente pelo Instagram, como que eu faço, né, quando ele voltar, quando eu terminar. Primeira coisa que eu quero dizer para você, familiar, procure ajuda, procure tratamento para você também. Você precisa aprender a lidar com você mesmo para depois entender um pouco do problema dele. Porque se você focar na mudança só dele, isso vai ser quase que zero o seu resultado. Porque nós temos que mudar individualmente para poder estar bem e ajudar o outro. Então, assim, muitas mães, elas acham que mudar de endereço, de cidade, vai resolver o problema. E não vai. Em qualquer lugar tem droga, em qualquer lugar tem álcool. Então isso não resolve só definitivamente o problema. Ele está na clínica por um período de 90 dias, 120, 180 dias, 30 dias, 45 dias, enfim, cada clínica tem o seu período adequado para isso. E você não procurou nenhum tipo de ajuda até agora. E aí você quer que ele mude completamente, que ele nunca mais usa droga, sendo que você não sabe nem como lidar com esse problema. Então a dica que eu deixo para você é: procure ajuda o mais rápido possível enquanto ele estiver lá. Não tenha em mente que ele está de férias no local, que você está de férias, que agora você vai poder descansar. Porque esse período que ele está dentro dessa instituição, ele vai terminar. Ele tem o início, o meio e o fim. Por que eu falei do meio? Algumas instituições, algumas clínicas, elas adotam um processo de ressocialização. Ele vai para casa, volta, não é constantemente, umas 2, 3 vezes num tratamento de 180 dias, isso é colocado para eles. Para que ele volte devagarzinho, se adaptando, primeiramente no eixo familiar, depois para a sociedade. Né? Então, isso ele vai para casa, vê tudo o que está acontecendo lá durante 2, 3 dias. Tem clínicas que colocam ele uma semana para fazer isso. Eu acho um período longo. E aí ele volta, traz todo aquele sentimento, tudo que ele viu, sem substância nenhuma, e isso é trabalhado para que quando ele terminar o tratamento, ele já não depare é, de frente com a família, né? Já não se encontra assim em situações que ele não sabe como agir. Isso funciona bem bacana. Então, você tem que se tratar também. Você tem que procurar auxílio também. Existe psicólogo, grupos de autoajuda, procura um médico psiquiatra, de repente aí você está numa depressão, você está numa ansiedade extrema, aguardando o momento que ele vai terminar o tratamento. E aí ele vai voltar para casa, você não sabe o que fazer. Por que não sabe o que fazer? Porque ele esteve dentro dessa clínica por um período de 180 dias, por um período que for, é, em terapia constante, falando do problema dele constante, e você não procurou ajuda nenhuma.
Às vezes você falar um não, você está ajudando ele muito mais do que falar sim. Então é assim, me dá um carro? Não, né? Me dá, arruma um emprego para mim, eu posso te ajudar a fazer isso. Quando você começa a fazer todas as coisas para ele quando ele voltar da clínica, é um erro que você está cometendo. Ele tem que conquistar as coisas, ele tem que ir atrás do trabalho, ele tem que ir atrás do sustento dele, ele tem que se sentir útil para ele mesmo. Quando eu falo ele, tem ela também. Eu trabalho numa clínica feminina de dependência química e a gente depara com isso diariamente. Então, ele não é coitadinho, ele não é um cara doente mental que não tem condições mais de pensar. Não é isso que eu estou falando. Existem casos extremos que chegou nesse ponto. Já foi adquirido outros transtornos onde ele está incapaz de um monte de coisa, até de trabalhar. Né? Então, mas eu estou falando com você que tem um filho, uma filha, um marido, uma esposa, em condições de, quando sair da clínica, voltar para a sociedade. Né? Esse anonimato que é preservado, que não é falado tudo, é insegurança disso. As pessoas não entendem. As pessoas, o trabalho, não entende que ele estava num tratamento para isso. Nossa, então agora ele é drogado, não sei o que. Não, ele não é mais, ele se tratou. Então eu queria que você procurasse ajuda, eu queria que você se informasse mais sobre a dependência e o alcoolismo. Porque senão você vai continuar tratando essa pessoa como um coitadinho. E isso é ruim. Você queria ser uma pessoa que os outros te vissem como uma coitadinha, um coitadinho? Não, não quer, ninguém quer. Então o dependente também não. Para de dar comida na boca. Ah, eu vou fazer a comida que ele gosta hoje, não sei o quê. Não é assim o tratamento. Não é assim o processo de recuperação. É diferente, ele tem que conquistar, ele tem que batalhar, ele tem que se dedicar a isso. Né? Então, quando você tomar umas atitudes na sua vida, você tem que estar informada ou informado se aquilo é benéfico para a recuperação. Não é simplesmente para ele. Às vezes você vai impedir ele de fazer coisas que está dentro do processo de recuperação. Grupos de autoajuda, tem padrinho, tem madrinha. Eles perdem horas conversando sobre isso no início do processo de recuperação. Então, esse vídeo ele é feito para você que acha que a clínica vai resolver todos os problemas que você tem. Não vai. A clínica vai inserir ele de volta na sociedade com uma mudança de comportamento aonde tudo vai ter que se adequar novamente. Fazem 10 anos que ele usa, ou ela, e agora ele está sem. Como não voltar? Aí tem todo um processo para isso acontecer. Tem toda uma metodologia, uma prática para isso não acontecer. Como conversar, o que eu falo, o que eu não posso falar. Seja natural, seja verdadeira, seja verdadeiro, não mente, não engana. É a pior coisa que existe. Quando ele descobrir ou ela descobrir que você está mentindo, que ele foi enganado, acabou a confiança. E por que você mente às vezes? Porque é mais confortável. Você não consegue falar não. Você não consegue falar sim. Você não consegue limitar. Você não consegue colocar normas. E isso, por que isso? Porque você não procurou ajuda adequada. Cuidado com o que você ouve. Para de conversar com a vizinha em relação ao seu filho, ao seu marido. Ela vai ter as melhores ideias e as melhores conforto para você, mas não para ele. Não para a real situação. A dependência química e o alcoolismo é uma mudança de comportamento. E isso leva tempo. Não é do dia para a noite. A clínica não consegue fazer isso total de uma vez. Por quê? Dentro da clínica é uma coisa, na sociedade é outra. Ele tem que voltar a estudar, ele tem que voltar a trabalhar,
tem que ser uma pessoa ativa, né, útil. Afinal, ele estava num uso que não tinha mais condições disso acontecer. Então, uma coisa que acontece muito, sai da clínica e fala, nós arrumamos um emprego para você, tá aqui o seu emprego. Você vai trabalhar em tal lugar. Ele não quer, não é isso que ele quer, ele não gosta. De repente você coloca o cara para trabalhar numa farmácia, ele gosta de mexer com carro e tem uma outra oportunidade que alguém já ofereceu para ele e é boa, é sadia, mas você que não autoriza isso. Então isso está atrapalhando no processo de recuperação. A sabotagem, ela acontece dentro da sua cabeça, dentro da cabeça dele, né? Existe um monte de sinalizador antes de voltar ao uso. Fica atento nisso. É uma mudança de comportamento. Se ele tiver uns comportamentos antigos, ele está pronto para voltar a usar. Se ele chegou em casa num determinado período aí do ano e ele está completamente mudado, ou ela, aí dali a pouquinho ele começa a voltar aos velhos padrões de convivência, de comportamento, acordar tarde, desleixo, pode ficar atenta, o uso também vai voltar, porque os comportamentos estão antigos, ele precisa continuar com os comportamentos que ele saiu de dentro da clínica atual. Confie na clínica que está cuidando do seu familiar. Ela sabe o que está fazendo, coloque ele no lugar adequado para isso. Existem centenas, milhares de locais hoje no Brasil para tratamento que funcionam. Existem centenas de milhares de locais de tratamento no Brasil que não funciona, que não acredita no monte de coisa que é falado, que não acredita, sabe? Então é assim, o dono não acredita, mas a ciência prova. Então isso tem que ser bem alinhado, isso tem que ser bem andando num pensamento só. Não tenha medo, falo por experiência própria, nós prejudicamos muito mais a nós mesmos do que as outras pessoas. Não tenha medo do que vai acontecer. Tira esse medo porque ele te blinda do monte de coisa legal que pode acontecer. Procure ajuda, procure um tratamento adequado para você o mais rápido possível. Por quê? O tempo de tratamento dentro da clínica vai terminar. E esse tempo, quando ele voltar com uma outra visão, outro pensamento, uma nova maneira de se comportar, você vai achar muito diferente, muito estranho, porque você está igual. E isso pode prejudicar o tratamento lá na frente. Então muda junto, procure auxílio. Você não vai fazer a recuperação do seu familiar para ele, não vai. Quem tem que fazer o processo de recuperação é ele. Quem tem que fazer o processo de mudança é ele. Quem tem que aprender a ouvir não é ele. Quem tem que aprender a ouvir sim é ele. Então isso tudo está sendo mudado dentro da clínica. Vou dar um exemplo bem curtinho para concluir esse vídeo. Ele vai sair da clínica, chegar em casa, acordar cedo e arrumar a cama dele. Faça isso também. Você tem um dia totalmente diferente. Você se organizou, sabe? É uma coisa bem bacana. Quando isso for diminuindo, ele já começar a desleixar, já não começar a fazer isso, pode se atentar que algo está acontecendo. Não arrume desculpas para invadir o espaço dele. Não arruma desculpas para entrar no meio do processo de recuperação dele. O processo de recuperação é individual. Você tem o seu, familiar tem o seu, o dependente tem o dele. Não dá para você fazer a recuperação por ele, né? Eu gostaria muito de ter uma fórmula mágica para dar para vocês hoje e vocês aplicarem na vida de vocês. Mas não existe, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada comportamento é um comportamento, às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. Para isso, dá continuidade no que ele aprendeu dentro desse local é fundamental. Dá continuidade ao tratamento. Parece que quando ele sair de lá, tudo vai ser resolvido.
acabou o problema. Não, nós vamos enfrentar a sociedade. É diferente. Ele foi para lá, ele estava desempregado, ele foi para lá, ele estava com os dentes estragados. Então, enfim, tudo isso vai ter que ser é novo. Tudo isso é novo. E para você também, tudo isso é novo. É isso que eu quero dizer, deixar claro. Se é novo para ele, é novo para você também. Procure ajuda, procure pessoas especializadas que possam te ajudar, né? Quando te conforta muito, nada dói, não te incomoda aquelas terapias, fica atenta a isso. Às vezes está falando e está ouvindo você e falando coisas que você gostaria de ouvir. E a mudança, ela dói, tanto para o dependente quanto para o familiar. Então, o seu terapeuta, o seu psicólogo, o seu médico psiquiatra, ele vai mexer com você. E aí você não vai querer voltar, porque está mexendo lá numa ferida sua. Você não vai querer mais se expor para essa pessoa. Aí é a hora de voltar. Aí é a hora de continuar. Né? Então tem uma coisa que é legal. Eles perguntam ou dia de visita ou em telefonemas que são autorizados a eles. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Você vai falar o tempo que ele vai ficar lá. 4 meses. É diferente de 120 dias. 120 dias soa mais leve. 180 dias. 90 dias. Esse é o período de tratamento, porque o programa terapêutico da clínica é isso. É esse o período, não tem como acelerar o processo. Não tem como acelerar o processo de recuperação. Ele é lento. Respeite o programa terapêutico dessa clínica, desse centro de tratamento. Porque está tudo pensado, está tudo organizado por um período de tempo. Se você rompe isso antes de terminar, você está atrapalhando o tratamento. Você caiu de novo naquela rotina de manipulação dele. Não é um castigo, é um tratamento. É isso que eu queria dizer para você. Ele não está na clínica por um castigo, não é coitado. Ele está por um tratamento. E você também precisa de um tratamento. Procure auxílio na sua cidade, aonde você tem afinidade. Existe rede pública, particular, mas procure um tratamento adequado para você. Não para aprender a lidar com ele, para você começar a mudar, para depois saber falar com ele, conversar com ele. Primeiro você muda, depois se auxilia ele, né? Porque não é eu tenho que procurar um local, eu vou procurar um psicólogo para ajudar ele a mudar. Não, você tem que fazer isso por você. Porque se você mudar, a sua autoestima vai melhorar, a sua vida vai melhorar, tudo à sua volta vai melhorar. E a consequência disso é ele viver bem também. Tá bom? Eu queria deixar esse vídeo para você, vai ficar no meu Instagram, vou mandar ele pro YouTube também, tá bom? E depois eu vou postar, essa semana eu vou postar um outro vídeo falando sobre um outro tema, tá bom? E eu faço votos que tudo dê certo, que você consiga, que ele consiga, mas não deixe de procurar ajuda profissional. Um grande abraço.